Aleluia. Queridos, ainda de pé, eu gostaria de chamar aqui o preletor internacional hoje na nossa igreja, Rafael. Suba aqui, meu obreiro. Você crê que Deus irá falar com você? Léo, se puder ligar aqui para ajudar ele na hora da... Deus irá falar conosco de forma poderosa. Preste atenção. As parábolas trazem princípios eternos, irmãos. O pastor Laci trouxe a parábola aqui do filho pródigo, uma parábola que eu amo pregar sobre essa parábola. E hoje nós vamos ouvir a parábola que Deus colocou no coração aí do seu servo. Nós já fizemos a leitura oficial, então estenda as suas mãos para cá. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, pela vida do teu servo. Usa-o poderosamente, meu Pai, nessa noite, enche do teu Espírito. Queremos ouvir a tua voz através desta palavra, através dessa parábola e através do teu servo. Em nome de Jesus, nós cremos, Senhor, no poder que há na tua palavra, e nós abrimos, Senhor, nosso coração para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Antes de iniciarmos, eu quero primeiramente agradecer a Deus, porque Deus me permitiu hoje poder fazer algo muito especial, que é falar para os seus filhos. Estou honrado de poder estar aqui, então toda a honra e toda a glória ao nome do Senhor. E também quero agradecer nosso pastor Pantoja, ele que na quarta-feira passada ele falou assim: você vai ministrar na próxima quarta-feira, escolhe uma parábola. Eu falei: tem certeza? Ele falou assim: tenho. Ele foi ousado. Depois eu acho que ele se arrependeu. Mas agora já foi, já convidou, né? Estamos aqui. Amém. Abra suas Bíblias e aí, em Lucas capítulo 16, nós vamos falar hoje sobre a parábola do rico e do Lázaro. O irmão Marcos já leu a passagem, então eu não vou ler novamente, não fica cansativo, mas abra aí, vamos ler um versículo apenas, Lucas capítulo 16, versículo 31. Amém? Está aqui? Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pode se sentar. O jovem, me ajuda? Acho que não está funcionando. Ah, foi. Eu não me recordo se nas outras ministrações teve uma definição de parábola. Se teve a definição de parábola, amém. Se não teve, você vai ter agora. Parábola é uma forma literária. É uma forma literária que utiliza da comunicação indireta para uma comunicação indireta, por meio de uma linguagem comparativa. A parábola, ela vai te desafiar a aceitar ou rejeitar uma nova ideia. A parábola também, ela incorpora imagens que são concretas, imagens que nós conhecemos para explicar aquilo que às vezes é inacessível para nós. Então ela utiliza de imagens concretas e acessíveis, muitas vezes que são concisas, precisa ser concisa, precisa estar dentro do nosso conhecimento humano. E ela traz detalhes que são relevantes para uma comparação eficaz. Jesus, ele falava por parábolas. Mas por quê? Passa, por favor. Jesus falava por parábolas. E por que Jesus falava por parábolas? Por dois motivos. Primeiro, porque ele falava de assuntos do reino. Assuntos que, para a mente humana, ela não seria capaz de entender, se ele não falasse por parábolas. E Jesus também se utilizava das parábolas para separar. Ele separava as pessoas.
No mesmo grupo que eu via, tinha aqueles que eram para entender, era o objetivo entender mesmo, eu queria que a mensagem do reino fosse repassada. Existia o outro grupo, que era aquele grupo que era para não entender. Lucas, capítulo 4, versículo 10, coloca para a gente aí, por favor. Lucas, capítulo 4, versículos 10 a 12, diz assim: pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos. É Marcos. Eu falei Lucas? É Marcos. Quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas. Para que, apesar de verem, não vejam, e apesar de ouvirem, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e serem perdoados. Para muitos que estavam ali, aquela mensagem não era para entendimento. Por isso que ele falava por parábolas. E com isso também se fazia cumprir a profecia de Isaías, que está lá no capítulo 6. Que era para que quando eles vissem, não entendessem. Para que quando eles ouvissem, eles não aprendessem. Porque se eles aprendessem, se eles ouvissem a voz do mestre, eles iriam se arrepender e seriam perdoados. E não era esse o objetivo. Deus não queria salvar os fariseus, queria condená-los. Pode passar, por favor? E é por isso que hoje nós vamos aprender algumas verdades eternas que estão reveladas na parábola do rico e do Lázaro. Sabe por quê? Porque nós somos aquele povo que o Senhor escolheu para aprender. Nós fomos selecionados pelo Senhor para aprendermos acerca dos mistérios do reino. É por isso que esta série de mensagens ela é muito legal. Eu fiquei muito feliz quando o pastor anunciou, porque nós estamos estudando as parábolas do Senhor, os mistérios que o Senhor tem revelado a nós. Nós vamos aprender hoje algumas dessas verdades eternas. Não é para falar todas não, porque o assunto é amplo, mas nós vamos falar. Pode passar, por favor? Antes, só para você entender, aqui tem um mapa. Aqui tem um mapa. Eu vou virar aqui um pouquinho, só para conseguir te explicar melhor. Este aqui é o mapa daquela região ali da Judéia, tá certo? É para você entender aonde e como, qual foi o contexto geopolítico em que esta parábola ela foi escrita, porque isso nos ajuda a entender por que o Senhor falou sobre ela. O Senhor fez grande parte do seu ministério em Cafarnaum, né? E aí, quando já estava no final do seu ministério, quando o Senhor já ia para Jerusalém, para ser morto, entregue na mão dos pecadores, o Senhor ele começa a sair ali daquela região da Galileia, e ele vai pela região de Pérea. Essa parábola, ela é contada aqui na região de Pérea. Algumas parábolas o Senhor contava somente para os seus discípulos, ali no íntimo, junto com eles, e quando o Senhor as contava, o Senhor as explicava, ele dava o entendimento, tá certo? Outras parábolas ele contava para os seus discípulos e para os seus seguidores, e esta parábola, junto com outras, o Senhor ele já contou essas parábolas para os seus discípulos, contou essas parábolas também para os seus seguidores e também para os fariseus, porque os fariseus já tinham um complô para matar o Senhor Jesus Cristo nesta época. Eles já estavam levantando, inquirindo o Senhor acerca de vários assuntos para que pudessem ter ocasião e motivo para prender e matar. Então, neste momento aqui que essa parábola ela é contada principalmente para os fariseus daquela época. E aí, naquele momento, o assunto que estava em voga era o assunto sobre riqueza material. Amém? E um detalhe importante é, por que o Senhor Jesus Cristo ele vai por Pérea? Porque do outro lado é Samaria. Então, este caminho era um caminho muito comum que os judeus faziam na época para evitar passar por Samaria, uma curiosidade. Amém? Pode passar, por favor? Na parábola, nós encontramos então dois personagens, dois homens. Um era rico e o outro era pobre. Mas não é que ele era pobre, ele era muito pobre. Ele era do pobre, do miserável.
Ele era mendigo ao ponto de ficar na porta e ter as suas chagas, e os cães chegarem lá para lamber elas. Ele era absurdamente pobre. Nós estamos falando de dois homens em situações completamente diferentes, completamente opostas. Um era muito rico, o outro era absurdamente pobre. Provérbios capítulo 22, versículo 2 diz que o rico e o pobre se encontraram, e a todos o Senhor os fez. Veja, para Deus, não tem essa de que você é rico é mais bonito, você é pobre é mais feio. O rico e o pobre estão juntos, e para Deus, essa questão financeira pouco importa. Para Deus, o que é importante de verdade é que você é feitura dele. O que você tem de dinheiro no seu banco, para Deus pouco importa. Se você é alto, se você é bonito, se você é feio, Deus está pouco se importando com características humanas, ou com adjetivos que você tenha. Ah, mas eu toco bem. Para Deus isso é irrelevante. Você é feitura dele, você é filho dele. Amém? Você consegue compreender isso? Por outro lado, o Evangelho, ele vem e ele baliza todos nós da mesma forma, ele iguala. Não tem diferenciação para o Evangelho. Tiago capítulo 2, nos versículos de 1 a 4, fala exatamente sobre isso. Você pode aí abrir a sua Bíblia e conferir. Tiago fala disso. Tiago vem e fala assim: olha, se chegar alguém aqui na igreja, na congregação, vestido de roupas finas, com anel, e você virar e falar assim: olha, senta aqui neste lugar aqui, que é um lugar de honra, e chegar outro maltrapilho, ou com roupas humildes, e você falar assim: ó, senta ali, fica ali naquele cantinho ali, que você está bem sentado, senta ali no chão. Esta atitude, ela é pecaminosa diante de Deus. É pecado. É pecado você olhar para o irmão, que ele é mais bonito, e você abraçar ele. Aquele irmão é rico, eu vou abraçar ele. Aí chega o irmão mais humilde, você só pega na mão e fala assim: amém. Se você faz isso por conta da situação financeira, você está em pecado diante de Deus, porque o Evangelho a todos iguala. Para Deus, todos nós somos iguais. Não há diferenciação. Mas me chama a atenção uma coisa, que o próprio Jesus fez uma diferenciação nesse texto. O próprio Cristo, que não diferencia ninguém, ele diferenciou aqui. O rico, ele era o quê? Rico. Qual que era o melhor adjetivo dele? Rico. Você já ouviu aquela expressão que fala assim: fulano, ele é tão rico que tudo que ele tem é dinheiro. Já ouviu essa expressão? Aquele rico não tinha identidade, ele era rico. Se eu olhasse para o irmão Márcio e falasse: irmão Márcio, eu saio daqui da igreja, eu vou ali tomar um café na casa do rico. Você sabe de quem que eu estou falando? Não tem identidade nenhuma. Mas o pobre, o miserável, este tinha identidade. Lázaro. Ele era Lázaro. Se eu voltar a falar para o irmão Márcio, vou sair daqui hoje, vou lá na casa do irmão Neudo, aniversário dele. Você sabe de quem eu estou falando? Sabe? Identidade. O nome é identidade. Agora eu quero te perguntar, te chama a atenção o fato de que o rico não tem identidade e o pobre tem? Te chama a atenção isso? E eu te faço uma pergunta: por quê? Por que Jesus não deu uma identidade para o rico? Sabe dizer? A Bíblia te diz. Abra sua Bíblia aí, ó. Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Jovem, coloca pra gente, por favor. Jeremias, capítulo 17, versículo 13. Ó Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão o seu nome escrito no pó da terra, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Sabe quando você escreve seu nome na areia da praia, aí vem a onda e leva? Quando a onda volta, teu nome sumiu. Sabe por que aquele rico, ele não tinha identidade? Porque ele era ímpio e pecador. Porque ele não era dos salvos. O texto continua falando que
os dois morreram. A morte, ela é uma certeza que nós temos na nossa vida. Talvez a única certeza que nós temos é que nós vamos morrer, e a única exceção é se Jesus voltar para buscar a sua igreja, aí nós vamos subir aos céus e não encontraremos com a morte. Mas se Jesus não voltar, a morte, ela é uma certeza que nós temos. Pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, a qualquer lugar. E a Bíblia fala sobre isso. Eclesiastes capítulo 3, versículo 19, diz assim: o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Não faz sentido. A Bíblia está dizendo, a morte, ela é uma realidade. Vai morrer. Tudo que tem fôlego de vida, morre. Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala assim: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o quê? O juízo. Eles morreram, e depois que eles morrem, pode passar aí por favor, jovem, basta mais uma. Depois que eles morrem, o destino deles está traçado. Nós temos uma vida, quando nós morremos, o nosso destino já está traçado. Lázaro, ele quando morre, ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico morreu também e foi lançado no inferno. O texto bíblico diz que ele foi sepultado, só que este sepultado na intenção, trazendo o contexto de que ele foi para o inferno, ele foi para o Hades. Pode passar, por favor. Ambos foram para o Hades. Essa aí é uma imagem do Hades. De um lado nós temos o rico no Hades. Do outro lado, nós temos o Lázaro no seio de Abraão. Eles foram para o mesmo lugar. O lugar era o mesmo, o Hades, que é o local dos mortos. Até aquele momento, quando Jesus ensinava aquela parábola, aquela era uma realidade. Quem morresse sendo salvo ou não, ia para o Hades. Só que eles estavam no mesmo lugar, mas em ambientes diferentes. Eles não estavam juntos, tá certo? Não estavam juntos. Aqueles que negaram o Senhor foram envergonhados e foram jogados no Hades, ou no Sheol, que seria o local de sofrimento. Aqueles que obedeceram à lei, aqueles que cumpriram a lei de Moisés, que ouviram o que os profetas estavam falando, que obedeceram à voz do Senhor, a esses era levado para o seio de Abraão, que era um local de paz, de regozijo, de alegria, de tranquilidade. Ambos foram para o mesmo lugar, separados, por um grande abismo. É interessante nós entendermos isso, porque a morte traz para a gente a eternidade. A morte inaugura a eternidade. Perceba que se você viver 100 anos aqui na Terra, o que é muita coisa, é apenas uma fração da eternidade. 100 anos para a eternidade é como um nada. E nós precisamos viver a nossa vida hoje pensando na eternidade. O evangelho que se prega aí nessas churches aí é de um Deus amoroso, de um Deus benevolente, um Deus que... E se esquecem de pregar para você que o inferno ele é real, que o Hades é real, e que quando você morrer, você vai inaugurar a tua eternidade. Você vai inaugurar a tua eternidade. Isso aí é inegociável, não está para... mas eu não acredito, ninguém está te perguntando o que você acredita. É uma realidade. E não muda porque você crê ou não. É difícil você ver uma mensagem como essa que fala que se você não servir ao Senhor, se você não confessar Ele como teu único e suficiente Salvador, você vai para o inferno. Porque as pessoas não querem ouvir isso. Incomoda, dói. Mas é necessário. E aí esta série de palavras... De parábolas, nos coloca à prova uma parábola que trata da eternidade. Que o assunto é eternidade. Mas graças a Deus, que para os salvos, para os santos, tanto o salmista quanto o Lucas, que escreve em Atos dos Apóstolos, ele fala assim,
pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Para nós, lavados, remidos no sangue do Senhor, nós não veremos a corrupção. Nós não seremos lançados no inferno. Mas a decisão tem que ser tomada em vida. Em vida. Pode passar, por favor. E nós temos algumas verdades que são muito importantes de serem salientadas neste texto. Primeiro, há um reconhecimento das pessoas na eternidade. Eu já vi gente falando assim, quando você morrer, acabou. É um vazio, não é nada. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Ela nos ensina que na eternidade nós vamos reconhecer as pessoas. Haverá consciência. E Jesus ensina exatamente isso. Irmão, eu não concordo, reclama com Jesus. Foi ele que ensinou isso aqui, não foi eu não. Eu só estou falando o que ele ensinou. No versículo 23, o rico viu Abraão e reconheceu Abraão. Ele falou, é Abraão. Estava lá do outro lado do abismo, ele viu, é Abraão. O rico também reconheceu Lázaro, falou assim, oxe, aquele era um mendigo, que tinha as suas chagas lá, cachorro lambia, uma coisa horrorosa, fedendo, sujo, está lá no seio de Abraão, sendo consolado. Pai Abraão, ele chama de pai Abraão. Ele reconheceu tanto que ele sabia quem era, pai Abraão. E Abraão conversava com ele, sabendo quem ele era. Falando, olha, você não teve todos os seus bens em vida? De que você está reclamando agora? Você foi rico na terra, estava vivo, você é de melhor, o que você está reclamando agora? Agora, meu filho, tem essa. Ele chamou Abraão de pai. Ele conhecia Moisés, ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas, ele conhecia tudo. Ele só escolheu que era melhor viver a vida dele. Ele só achava que a vida dele era muito mais legal daquele jeito. E quantos de nós fazemos isso hoje? Porque servir ao Senhor Jesus Cristo é abrir mão de um monte de coisa que para o mundo é bom. Se você perguntar para o mundo, vai falar assim, olha, você prefere ir num show e que vai ter curtição, bebida, mulher, drogas, ou você prefere ir para a igreja ouvir um sermão, pastor? Para a nossa carne pecaminosa, eu prefiro a festa. Mas quem tem a visão da eternidade, eu prefiro a mensagem. Porque a alegria do mundo, ela é efêmera, ela é pequena, ela é rasa, ela passa. Mas a alegria celestial, ela é eterna. Hoje eu falei para uma colega, eu falei assim, fica tranquila, você vai conseguir uma recolocação no seu trabalho, você é uma boa profissional. Mas confia no Senhor, porque a promessa que Deus deu para você não foi de prosperidade. Deus não disse que, olha, vai, que você vai ser rica, feliz, me serve, que tudo de bom vai acontecer na sua vida. Não, Ele disse, no mundo tereis aflições. A promessa é essa. O que Deus nos dá de dádiva é porque Ele nos ama, porque Ele é bom. E se Ele nos der provação, amém. Cada um de nós aqui tem uma provação dificílima para contar. Talvez a que eu passei, você passasse sorrindo. E a minha me destruiu. Porque para cada um é de um jeito. O mais importante é que nós tenhamos a nossa mentalidade voltada para a eternidade. Nós entendemos que tem uma outra verdade também, que os mortos se comunicam entre eles. O rico conversou com Abraão, Abraão conversou com o rico. A comunicação. Quando nós chegarmos no céu, quando nós estivermos com o Pai, nós vamos nos encontrar. E talvez você até fale assim, ei, irmão, olha só, a sua pregação, deu certinho, é isso mesmo. Porque nós vamos nos reconhecer, nós vamos conversar, ninguém vai ser robô não. As nossas memórias, as nossas lembranças estarão todas lá. As nossas lembranças permanecem. Fala, olha, o pastor Marcelo Pantoja foi meu pastor, dá aqui um abraço, nós vencemos. Oi, irmão Marcelo. O Marquinho ali.
Eu vou chegar lá no céu, vou olhar para o irmão Suéder, com aquela barbona branca dele lá, e eu vou falar, essa barba é linda na terra, é linda aqui também no céu. Vou. Rapaz, ninguém vai ser robô no céu não, de ficar assim. Lá vai ser alegria, lá vai ser regozijo. É isso que vai ser lá. Só que o inferno está aí. O inferno também está aí para você. Aí é que vem a palavra do Senhor nos ensinando. Guia, abre o teu olho, cuida, serve, seja fiel. Seja fiel, confessa, Senhor, todos os dias. Acorda e fala assim, Senhor, eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Todos os dias, todos os dias. Confesse. Tenho tempo. Confesse. As lembranças vão permanecer. Olha, o rico virou e falou assim, tem os meus 5 irmãos, manda lá para falar lá com eles, lá. Pede para o Lázaro ir lá falar. Haverá a memória. Para os salvos, alegria. Para os ímpios, pecadores miseráveis, toda a ira de Deus, inferno, tormento, eterno, tá? Eterno. Assim como a eternidade, o céu é eterno, o inferno é eterno. John Edwards, ele disse assim, que se o pecado é eterno, a condenação também o é. Você sabe o que faz o teu pecado ser cortado? O perdão. Nós não vamos para o inferno pelo pecado que nós cometemos, porque pecamos todos os dias. Nós vamos para o inferno pelo perdão que nós não pedimos, ou pelo perdão que nós não nos recusamos a receber do Senhor. Esse é o problema. Todos os dias o Senhor nos coloca à prova. Sejamos fiéis, sejamos aprovados, sejamos como obreiros aprovados em todos os sentidos, visando uma vida com o Senhor, a eternidade com o Senhor. Pode passar. Não, volta mais uma, por favor. Volta. Isso. Haverá alegria, haverá tormento para os ímpios, e também, naquele contexto, havia um abismo entre eles. E esse abismo, sabe o que é? Justiça de Deus. Olha que Deus maravilhoso, Ele é justo. Para os salvos, para os santos, alegria. Para os pecadores, tormento. Eles não se misturam. Não podem se misturar. Pai Abraão fala assim, olha, fica difícil, né? Porque nós não podemos ir para aí e vocês não podem vir para cá. É impossível. Sabe o que isso me ensina? E te ensina também? É que quando você morrer, a tua eternidade ela será inaugurada e não tem a menor possibilidade de mudança do status. Mas eu quero pedir perdão agora. Mas eu me arrependi. Não tem como. Há um abismo. Não dá para passar. Não dá para passar. Nós fomos criados por Deus com um clamor pela eternidade. Deus nos criou e colocou em nós um clamor pela eternidade. A nossa alma clama por eternidade. E essa eternidade, ela é tão forte que neste contexto aqui, lá no versículo 24, o rico ele estava numa angústia tão grande, que ele clamou assim, pede para o Lázaro molhar o dedo dele na água, coloca na minha boca. Se você estiver em extrema sede, e você molhar o seu dedinho e colocar na sua boca, é nada. O que vai resolver da sua sede? Mas o tormento dele é tão grande, preste atenção nisso. O tormento é tão grande, que talvez o dedinho molhado numa água lhe levasse alívio. Já parou para pensar nisso? Talvez um dedinho molhado aqui, que fosse a boca, gerasse alívio.
E o tormento era tão grande que ele pede algo totalmente impossível. Pede para o Lázaro ir lá nos meus irmãos e falar para eles o que eu estou vivendo aqui, para que eles se arrependam e não venham para este lugar. Mas os mortos não retornam. Morreu, morreu. Irmão, preste atenção. Toda comunicação entre vivos e mortos é obra satânica. Não é real. É fraudulento. É mentira. É fake. Não tem como. Sabe esses médiuns aí que fica dizendo obra satânica? Irmão, mas sabe o que acontece? Eu fui lá uma vez e o irmão, o médium lá falou que tinha uma carta escrita que estava num lugar escondido assim, dentro de uma parede. O capeta sabe que está lá. Foi o capeta que falou, não foi o morto, não. Obra de engano. Não vai atrás dessas coisas, não. Rejeite isso. Rejeite. Irmão, tem um filme tão legal do Chico Xavier. Não assista esse negócio. Não assista isso. Entenda. Morto fala com morto, vivo fala com vivo. Irmão, tenho saudade da minha mãe. Ela foi para o céu? Foi. Viva a sua vida para ir para o céu. Lá você encontra com ela e abraça com ela. Lá. Até lá. Irmão, minha mãe morreu e aí eu estava lá e eu senti o abraço dela. Não foi ela. Está entendendo? Não foi ela. Pode passar, por favor? Não há a possibilidade dos mortos retornarem. Mas graças a Deus que nós temos a palavra do Senhor, que nos ensina tudo isso. O que seríamos de nós sem ela? E eu quero te falar mais uma coisa. Tudo que você precisa na sua vida é disso daqui. Eu tenho alguns aninhos que eu sou crente. Nasci, né? Então tem 15 anos que eu sou crente. Desde que eu nasci. E o que eu já vi de crente que fica indo de igreja em igreja, atrás de profecia, atrás de não sei o quê. Se eu te falar uma coisa, se eu tivesse adivinhando o CPF aqui, estava lotada a igreja, tinha patelão lá fora, lá todo mundo pagando 10, 15, 20 mil, para mim revelar o CPF dele, a placa do carro. Mas nós não precisamos disso, não faça isso. Se o Senhor quiser falar com você, e eu creio que Ele pode falar com você, Ele vai falar com você. Ele vai falar com você, Ele vai até você, Ele fala com você. Se Ele quiser usar um profeta, Ele usa um profeta. Se Ele quiser te visitar em sonho, Ele vai te visitar em sonho, Ele vai falar com você. E se Ele não fizer nada disso, nós temos a palavra do Senhor, que ela é mais do que suficiente. Ela é mais do que suficiente. Não precisamos de muita coisa, não. Precisamos dela. Ela é suficiente. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Paulo fala aos Romanos, capítulo 10, assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra. Pela palavra. Nós precisamos ler mais a Bíblia, nós precisamos estudar mais, conhecer mais a palavra do Senhor, porque ela nos guia, ela é guia. Ela não é teu celular, não. Quem aqui já leu o manual de celular? Ninguém nunca leu esse negócio. E tem gente que trata a Bíblia como se fosse manual de celular. Não é. É para a sua vida. Pode passar? E agora, como é que estamos? Jesus morre, ressuscita, e tudo muda. Porque quando ele conta a parábola num tempo. Ele ressuscita, morre, ressuscita, inicia-se outro tempo. Tudo permanece igual? O Hades permanece igual. Aqueles que morrem sem Cristo vão para o Hades, que é para o inferno, local de tormento eterno. Nada mudou. Vai ficar lá até findar o milênio, quando eles vão sair de lá para serem julgados, e sendo julgados serão lançados no lago de fogo, que é pior ainda, para a eternidade. Se você acha que o Hades é ruim, é porque você não viu o lago de fogo que vai ser jogado, que o inferno vai ser jogado lá dentro. É pior. Para o Hades, nada mudou. Não quer ir para o Hades, seja fiel ao Senhor. Não quer ir para o inferno, confesse Ele todos os dias da sua vida e procure viver uma vida
piedosa diante do Senhor, fazendo a sua vontade. E o seio de Abraão? Esse mudou. O seio de Abraão mudou. Quando Jesus, ele morre, nesse período até ele ressuscitar, a Bíblia fala que ele levou o cativo o cativeiro. E aí, neste momento, é inaugurado o que nós chamamos de paraíso. Jesus inaugura o paraíso. E a Bíblia fala que, naquele momento, quando Jesus ressuscita, muitos dos santos também ressuscitaram com ele e foram vistos andando ali em Jerusalém. E aqueles que não ressuscitaram foram para o paraíso. Os salvos são levados para o paraíso. Então, hoje, nós que vivemos no tempo da graça, quando nós morremos em Cristo Jesus, nós somos salvos, lavados, remidos, e morremos, nós vamos não mais para o seio de Abraão, ele está vazio, nós vamos para o paraíso. O paraíso, ele fica abaixo do trono de Deus. Ainda não é o céu da nossa eternidade. É o paraíso, o que não é muito ruim não, né? Aí pode passar por favor? Aí é uma imagem do que seria o paraíso, com base em texto. Pode passar mais uma vez? Isso. Aí uma imagem do que seria o paraíso, ó. Eu quero. Você quer também? Quem quer? Eu quero demais da conta, você é doido? Quero muito, olha só que lugar espetacular. Essa imagem ela foi gerada pensando em todos os princípios bíblicos, certo? O que seria, dentro de tudo que se pode a mente humana compreender, do que é o paraíso, isso aí seria o mais aproximado. Se isso aí deve ser tipo 0,01% da realidade, e eu já quero muito, imagina a realidade, pastor. Que isso, demais da conta. Pode passar aí, tá bem? E aí te pergunto, vai para onde? Para onde que você vai? Essa pergunta aqui é para você, que foi iluminado pelo Espírito Santo. Os mortos não têm opção não, meu irmão. Os mortos não têm opção, mas vós que estamos vivificados no Espírito, nós temos, aqui, nós podemos nos apostatar da fé. Nós temos essa opção. Não aconselho não, mas há essa opção. Se apostatar da fé. Isso. As portas estão aí. Essa porta aqui, ó, azulzinha aqui, mais bonitinha aqui, ela é aquela porta que o caminho é estreito, ele é difícil, ele é cheio de pedregulhos, ele é cheio de dificuldades. Não é fácil não, mas vale a pena. Rapaz, você está doido? O que são 100 anos de vida perto da eternidade? É nada. Vale a pena sofrer um pouquinho por amor ao Senhor. Ele morreu na cruz por mim e por você, e aí nós queremos só, eu quero ser... Não, seja servo, seja humilde, sirva aos teus irmãos, sirva ao teu Deus com fidelidade. Ele vai ser fiel com você. Ele não vai deixar os teus santos verem a corrupção. Ele não vai jogar os teus santos, porque Deus olha para nós como santos. Nós somos santos diante dos olhos do Senhor, porque nós somos comprados por um alto preço. Fomos comprados com R$1, com dólar. Fomos comprados por um alto preço. Deus nos reputa como santos. Apocalipse, coloca pra gente aí, Apocalipse capítulo 20, 14 e 15. Coloca para nós, por favor. Então, a morte e o Hades foram lançados no fogo, no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Meu irmão. O meu nome está lá. Eu não sei como é que eu vou chegar, mas eu vou. Eu falo para o Senhor, eu vou. No pior momento da minha vida, quando eu estava assim, meio para lá, meio para cá, eu acordava e falava assim, Deus, eu não estou bem não, mas se eu for morrer, me prepara antes, não deixa eu ir para o inferno não. Não deixa não, eu vou me consertar, me ajuda. Se você está nessa situação hoje, clama aos pés do Senhor. Feio, errado, sabe o que é feio? É tu ir para o inferno, isso aqui é feio para mim. Sofrer lá na mão do capeta, lá junto com eles, passar a eternidade. Faça isso com a tua vida não, pode passar. Ei, foi tudo aí. Essas aqui são palavras, para lá apareceu e aqui não. Ih, vai apertando aí.
São palavras para te ajudar a memorizar aquilo que nós falamos aqui hoje. Então nós temos lamento, justiça, seio de Abraão, céu, riqueza, humildade, paraíso, juízo, eternidade, agonia, arrependimento. Arrependimento. Para os vivos há a opção do arrependimento. Se você respira, vá aos pés do Senhor, clame ao Senhor: Pai, me perdoa, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo falou isso e tu não quer falar? Peça perdão, se arrependa, se humilhe diante do Senhor, chore. Ele tem mais para te dar, muito mais. Ele tem vida eterna para você. O mais é vida eterna, amém? Pode passar aí, já finalizando. Eu quero deixar aqui, você que gostou do assunto, você que falou assim: olha, esse assunto é legal, porque eu falei aqui um pouquinho só. Mas o irmão John Bunyan, ele tem um livro chamado Rico e Lázaro, que eu quero deixar para você, como sugestão de leitura. Caso você queira, fala assim: eu quero aprender mais sobre esse negócio. Aqui tem muitas verdades que nós precisamos aprender. O irmão John Bunyan fala, ele enfatiza mais acerca dos tormentos que os perdidos vão enfrentar no inferno, a consolação eterna do povo de Deus que neste tempo, já passa por muitas aflições, e comove pelo apelo que ele faz para o pecador, para que o pecador creia em Cristo, receba a misericórdia de Deus e fuja dos tormentos eternos. Amém? Agradeço a oportunidade, que Deus vos abençoe a todos. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar água. Já meteu o dedo mesmo, né? Lázaro. Deus abençoe. Rafael, que pregação. Amém, irmãos? Amém? Deus abençoe sua vida. Continue te abençoando. Vamos ficar de pé? Amados, nós temos cantina. Temos duas portas também aqui hoje. A porta da cantina e a outra porta, que eu não vou falar qual é. Abençoe os irmãos que estão desde cedo aqui. Leve um pastel para alguém, ou coma um pastel, porque os irmãos estão levantando recursos para a gente poder comprar brindes para vocês mesmos. Você que tem uma família, que recebe brindes da igreja, do Ministério da Família, é através desse trabalho. Então, compre um pastel. Vamos honrar os irmãos que estão desde cedo aí fazendo com óleo quente na cantina. Amém? Vamos ser generosos com a obra do Senhor. Amém? Vamos orar então? Coloque a mão aí no seu coração, deixa eu orar por você. Essa mensagem sobre o rico e o Lázaro, irmãos, ele mexe muito com a questão da eternidade, do céu, do inferno, e traz uma reflexão para a nossa vida, O que a gente está fazendo com esses... Ele aumentou a expectativa de vida para 100 anos, mas há pouco tempo a expectativa já foi 50 anos no Brasil, depois foi para 60, depois foi para 70, 80, e o que a gente faz com esse pequeno espaço de tempo que nós temos? Como ele falou, é algo intencional. Isso é algo intencional, é decidido antes. Não adianta depois fazer missa, não adianta a família querer fazer algo após a morte. Não, nós temos que tomar essa decisão antes. A decisão do arrependimento, a decisão do perdão que foi ministrado aqui, isso é antes. Amém? Coloque a mão no seu coração. Vamos orar ao nosso Deus. Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque o Senhor falou conosco. Queremos sim, meu Pai, decidir, queremos escolher pela eternidade. Nós queremos ser intencionais, Senhor, na nossa decisão, e Te pedimos, Pai, nessa noite, alcança todos da nossa casa. Eu sei, meu Pai, que existem pessoas aqui clamando por filhos, pelos netos. Nós oramos e sabemos que há poder na oração. Pai, alcança a nossa cidade, a nossa família, o nosso país, pessoas que ainda não Te conhecem. Nos ajuda, Senhor, a pregar o Evangelho e tirar da rota, Senhor, do inferno. Nos ajuda, Pai, a intercedermos mais pelos nossos entes queridos, pregar o Evangelho, mostrar as Tuas verdades eternas, Senhor, aos corações que precisam ouvir a verdade. Pai, nos ajuda, Pai, como igreja, nos dirigir, caminhar com passos firmes, Senhor, em direção ao céu. Nós queremos, Senhor, estar na glória contigo e temos certeza que somos Teus filhos escolhidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, igreja?
Você crê nisso? Estaremos na eternidade? Polêmico aqui, né? Que ele falou que muitas crianças perguntam isso, mas nós vamos conhecer nossos pais, né? Como as crianças têm essa dúvida. Então, aqui, hoje nós tivemos a oportunidade de tirar essa dúvida, bem? Estenda as suas mãos, não esqueça, vamos abençoar aqui a cantina, quem puder, passe aqui e seja um abençoador deste projeto. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus possa estar presente, te guardando e protegendo toda a tua família, a tua casa, em concordância. A igreja diz: que Deus te abençoe em nome de Jesus.